Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande e vice-presidente da Missão Cariri para Cristo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro de Provérbios, mais precisamente falarmos um pouco sobre a excelência da sabedoria. Praticamente todo o contexto a ser tratado será exatamente a descrição do que se encontra no texto. É o capítulo que é composto por 36 versículos. De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, o título é A Excelência da Sabedoria. Já a Bíblia visual com infográfico, o texto é Elogio e Sabedoria, mas tem a mesma composição. Diz assim o texto: não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas estão gritando. A vós outros, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, e, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominarão a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O Senhor declara com precisão o que acontece na sua palavra e que deve ser observada por todo cristão, por todo ser humano. Diz o verso 14: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Isto até os versos 22. Já no verso 23 ao 36 fala a respeito de a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as aplicações, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus,
aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e acunhando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Feita a leitura de todo o texto de Provérbios, capítulo 8, fazendo destaque nas duas partes que o compõem. A primeira, a excelência da sabedoria. A segunda, a eternidade da sabedoria. E dentro desse contexto, podemos destacar as 7 colunas da sabedoria. Mas antes de fazer isso, vou também fazer uma leitura para nós que eu considero pertinente, que são as descrições a respeito das ideias centrais em Provérbios. São destacadas 5 ideias. A primeira dela é: busque a sabedoria e evite fazer tolices. A segunda ideia central é: sem Deus não há verdadeira sabedoria. A terceira ideia é: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. A quarta é: um provérbio oferece bons princípios, mas nem sempre promessas. A quinta e última ideia central do livro de Provérbios é: em diversas situações se pode escolher entre responder de uma forma sábia ou de uma forma insensata. Veja que o último versículo do capítulo lido diz a respeito desse contexto entre o processo de escolha do ser humano. O Senhor leva ao entendimento de que: mas o que peca contra mim, diz o Senhor, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aí vem uma pergunta: você quer ter vida eterna com Deus? Para se ter vida eterna com Deus, não podemos esquecer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o próprio Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você faz a melhor escolha, você irá usufruir da sabedoria de forma eterna, pois o texto já nos diz a eternidade da sabedoria. Aquele que busca a sabedoria, busca a melhor coisa, busca o entendimento. Pois quem busca a sabedoria acha a vida e alcança favor do Senhor. É precioso que assim aconteça. E dentro desse contexto de tratar da sabedoria, veja as 7 colunas que ela apresenta e que deve ser usufruída por nós, os seres humanos. A sabedoria te permite você ter compreensão, bom senso, inteligência, força, conselho, temor do Senhor e conhecimento e juízo. Você quer ter conhecimento e juízo? Lembre-se que só acontece isso através da reconciliação que o ser humano tem com Deus. Uma vez que o ser humano é recebido por Deus, ele passa a ter a eterna sabedoria. Ele passa a andar de conformidade com o querer de Deus, porque o próprio Deus nos diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, é dever nosso fazer todo o esforço para que possa usufruir de forma sábia e inteligente as 7 colunas da sabedoria. São algo imprescindíveis que nós precisamos buscar constantemente. Ou você poderia perguntar-se: o que faria Jesus neste momento? E se você der uma resposta pela palavra de Deus, você vai entender que ele agiu com sabedoria, com prudência. Ele deixou o exemplo mais claro que alguém pode receber em toda a face da terra.
Por isso que é precioso pararmos, refletir a palavra e ver até que ponto nos encontramos e assim fazer a diferença através da pessoa de Cristo Jesus. Porque a palavra já nos diz claramente que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense bem em todo o contexto que a sabedoria lhe apresenta e queira ficar ao lado da sabedoria e não o contrário. Porque o ser humano que abandona as coisas de Deus está provocando a própria ira de Deus. E a palavra já nos chama a atenção dizendo: irai-vos e não pequeis. Você e eu precisamos fazer aquilo que apraz a Deus, para o louvor da glória de Deus e para a edificação de sua vida. Que Deus, pois, nos abençoe e que esta palavra lida e pensada um pouco sobre a mesma, porque é através da aceitação dela que nós temos o ensino da palavra de Deus e somos edificados na rocha, isto para a glória de Deus, pois nós apresentamos as questões e rogamos a Deus que as perdoe, que nos deixe mais alto do que a neve e mais branco do que a lã. Que Deus, pois, te abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.